Olá! Bom dia! Bom Olá! dia! Muito bom estar aqui para mais um episódio do Nath Andreoli Convida. Esse meu novo projeto, onde eu estou convidando empreendedoras para contar um pouquinho, né, da tua trajetória, porque eu acredito que, né, a sua trajetória pode ajudar, né, outras pessoas que também às vezes estão começando, ou, né, para desmistificar também um pouco, que às vezes a gente acha que é tudo lindo e maravilhoso, e quem está nos bastidores sabe que não é bem assim, né? Então hoje eu estou aqui com a Tassiana e eu queria, né, pedir para você se apresentar, né? Como que você gosta de ser apresentada? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Vai ser muito Hum, boa essa nossa conversa. Empreendedorismo é uma coisa que eu gosto de conversar, sempre gostei, né? Então, meu nome é Tassiana Trevisan, eu sou casada com o Fernando Trevisan, mãe de três filhos, um anjo, dois aqui. E eu sou administradora de empresas com formação em comércio exterior, né? uhum. E hoje eu sou especialista em BPO financeiro e organização financeira. Uhum. Ah, muito legal. Eu tenho aprendido bastante sobre BPO com a Tassi, né? Porque eu não sabia, até então não sabia o que que era. Então, depois, se você também quiser explicar um pouquinho, né, para quem não tem Sim. noção do que é. Mas antes disso, eu queria te perguntar, né, se sempre foi assim, se você, né, já sempre atuou nessa área, ou se teve É, alguma transição de carreira, como que foi o teu caminho até chegar aqui? é. Bom, explicando, o BPO financeiro, né, o Business Out Process Business, né? Ah, Uhum. desculpa, me atrapalhei inteira. Normal. Mas ele é uma terceirização de gestão financeira. Assim Uhum. como você contrata o seu contador, assim como você contrata o marketing, você hoje pode, é possível, por causa da tecnologia e segurança, terceirizar a gestão financeira. Uhum. Isso surgiu na pandemia. Então, Hum. muita gente começou a ir para o remoto. Aí os bancos tiveram que se atualizar, os sistemas de RP tiveram que se atualizar, porque estava todo mundo lá na empresa, num sistema fechado, e eles tiveram que abrir. Então, Hum. agora temos acessos secundários nos bancos, que a gente não mexe com dinheiro, a gente só mexe com movimentações e documentos e dados, né? Então, Uhum. tudo isso surgiu na pandemia mesmo. Olha que Tinha antes, legal. mas não era conhecido, né? Uhum. Então, esse é o BPO. Uhum. Bom, para ter uma ideia, eu comecei a trabalhar com 17 anos, Uhum. né? E eu comecei no administrativo, daí fazendo a faculdade de administração. Lá eu trabalhava num grupo educacional bem grande aqui, que eram 5 CNPJs, eram 5 empresas. Uhum. Então eu comecei no cursinho e pedi para ir para administração, para fazer meu estágio e tudo mais. Aí eu fui ser auxiliar de contabilidade e daí eu assumi o contas a pagar. E dos 5 CNPJs, então veja, há tantos anos atrás, né? Nem Uhum. vou falar porque eu sou tão novinha. Eu já fazia um BPO financeiro, que na Olha. verdade é você cuidar de diversos CNPJs, né? E que é o que eu faço hoje, eu cuido de diversos CNPJs, só que com a minha empresa. Então, naquela época, eu fazia o contas a pagar de 5 empresas, Uhum. né? Aí eu estava me formando, daí eu queria ir para minha área. Eu falei, não, eu quero conhecer o comércio exterior, né? Entrei no financeiro de uma freight forwarder, né? Que é a que faz a coordenação de embarque, né? Uhum. Então, digamos assim, a gente tinha espaço em aviões, em navios, e as empresas compravam esses espaços e eu fazia toda a documentação, né? E de embarque, ficava controlando se chegou, se não chegou e tudo mais. E aí, né, veio o segundo filho, o comércio exterior, e 2 filhos não combinaram, porque eu trabalhava com grandes empresas, Just in Time, Bosch, Tetra Pak, Volkswagen, então era tudo muito louco, assim, às vezes eu precisava ficar até mais tarde, aí não deu certo. Eu falei, bom, então aí como estava eu e meu marido, ele já estava, assim, numa evolução melhor na empresa dele, né? Falei, bom, quem tá ganhando mais? Ele, né? Porque eu baixei, quando eu saí daquele grupo, eu fui só para ir para minha área, Uhum. eu baixei um pouquinho o faturamento, mas eu queria ir,
né? Uhum. E os filhos vieram depois. Então, falei assim, ó, então quem tá ganhando mais? Você? Então você Uhum. continua, que ele já estava progredindo, eu estava parada. Uhum. Multinacional, filial, Curitiba, então, assim, muito difícil crescer, né? Uhum. Só se eu fosse para São Paulo e tudo mais. Então, eu falei assim, então eu paro, vou ficar 2 anos até eles crescerem um pouquinho Uhum. e depois eu retorno. Só que deu 1 ano, 1 ano e meio, eu já tava ficando meio maluca, em casa, só em casa com filhos. E o mais velho ia para a escolinha e o mais novo ainda ficava. E aí a gente ia levar ele para a escolinha, o pequeno voltava berrando que ele queria ficar junto com o irmão. Eu quero o Cacá, meu Deus. Eu falei, sabe o quê? Vou botar os dois na escola e vou arranjar vou voltar a trabalhar. Uhum. Mas aí a minha cunhada, ela já fazia alguns trabalhos para festa, sabe? Uhum. Eu falei, bom, ela foi, estourou buffet de festa aqui em Curitiba naquela época. Ela falou assim: olha, eu faço um mostruário, vai vender então, vai à tarde, deixa os dois na escola, vai fazer meio turno. E deu super certo, em três Ela meses trabalhava a com gente. fotografia, né? Não, ela trabalha numa indústria, só Ah, que ela fazia como hobby. E tinha hum, muita gente pedindo para ela fazer. Ela falou: você não quer fazer? Vai lá nos buffets, vai vender, então vai fazer alguma hum, coisa para ocupar tua cabeça. uhum, Falei, joia. Então, daí eu faço meio turno em vez de voltar full time, né, uhum, pro corporativo. E aí foi o que eu fiz. Ela montou o mostruário, visitei todos os buffets. Em 3 meses a gente estava bombando de encomenda. Só que eram todos personalizados com foto. hum. Aí meu cunhado tinha acabado de trazer uma câmera fotográfica digital, uma das primeiras, e tinha algumas mães assim que tinham umas fotos muito ruins. Eu dizia, vem aqui que eu faço a foto. Vem aqui que eu faço a foto, e as criançadas faziam um book. E aí apareceu a fotografia e eu podia conciliar meus filhos, podia conciliar minha vida, trabalhar às vezes à noite, né, juntar tudo. Só que daí, né, a empreendedora aqui já foi lá e abriu um estúdio. Comprei equipamento e abri um estúdio. E daí a fotografia bombou, deu super certo. E daí eu fiz a gestão toda, né? Então, eu trabalhava sozinha e na época não tinha ninguém para me ajudar, não tinha esse serviço de assistência virtual. Uhum, Porque qualquer pessoa que você chamasse para ajudar, você teria que contratar. E eu não uhum, precisava de alguém full-time. Então, eu não podia contratar só por algumas horas, porque vinha uma reclamatória trabalhista depois. uhum, E, ao mesmo tempo, eu não precisava. uhum, Então, eu fazia tudo sozinha. Estou contando isso porque isso vai ajudando uhum, depois. uhum, Aí eu fazia casamento, fazia de tudo. Meu corpo se machucou num casamento, tive que parar com o casamento, fiquei só com infantil, família, fui diminuindo. Aí, de repente, aqui só estourou ensaio externo. Eu falei, sabe o quê? O estúdio tá vazio há mais de 6 meses, fechei o estúdio. Eu fui nadando conforme a maré. uhum, E aí, em 2019, essa minha sócia, uhum, né? Ela tinha uma vaga lá na empresa dela, que a moça estava com a mãe doente, estava tudo bagunçado, a parte fiscal, contábil, financeira, e ela falou, olha, daí eu tinha diminuído muito, né, o ritmo da uhum, fotografia e tal, e daí ela falou, olha, você não quer vir me ajudar 1 ano? Porque eu preciso fechar o ano, era dezembro, janeiro, você fica 1 ano e vai levando os dois, né? Eu falei, beleza. Aí eu fui, me atualizei no corporativo, e aí veio a pandemia. Aí fotografia acabou de vez, né? Mas a sorte é que eu já tinha fechado o estúdio, uhum. então tudo planejado, sempre tudo Nossa. Foi planejado, bem final de sabe? 2019, daí 2020, já no março ali É, entrou a pandemia. Nossa, tudo planejado, tudo. sempre tudo planejadinho, né? Então não tive prejuízo nenhum. Uhum. E daí eu falei, bom, veio a pandemia, já ajudei, eu falei, agora vocês fiquem comigo mais 1 ano, né? Eu falei, não, fica o tempo que você quiser. Peguei Covid, precisei trabalhar de casa. Aí eu descobri o remoto, né? Uhum. E eu tinha as amigas, tinha minhas irmãs, todo mundo com seus negócios, e assim, meu Deus, eu vou falir, tá tudo parado, não sei o que que eu faço? Então eu comecei a ajudá-las a se planejar financeiramente. Então a gente fez uns planejamentos, a gente fez umas coisas assim na parte de negócios também, e elas foram bem disciplinadas, então elas passaram pela pandemia, sabe, bem certinho. Uhum. E aí, o meu espírito empreendedor, né? Eu falei, gente, aí, então, daí surgiram toda essa parte de acesso secundário e tudo mais. E eu tenho uma colega aqui em Curitiba, a Camille Juste, que a gente se conhecia aqui das rodas. Ela lançou um curso de assistente virtual. Eu Uhum. falei, olha, eu posso, né, voltar para minha formação de origem e
e fazer o que eu gosto de fazer e que eu estava ajudando muita gente. Aí eu saí da indústria Uhum. e abri a Quartzo. Por que Quartzo, né? Porque a Quartzo é a pedra rosa, ela é a pedra da coragem, é a Uhum. pedra do agir com o coração. Todo mundo remete às vezes ao amor, mas originalmente ela é coragem, agir com o seu coração. Então, assim, o meu objetivo com a empresa sempre foi trazer tranquilidade, né? Como eu vi para aquelas minhas amigas, tal, que a gente passou momentos tão turbulentos, claro, não foi tudo um mar de rosas, tiveram seus Uhum. perrengues, mas não tiveram grandes prejuízos, porque a Uhum. gente se planejou. Uhum. Então, assim surgiu a Quartzo. E daí Uhum. eu fazia de tudo também, né? Atendimento ao cliente, blá, 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 blá. Ano passado, eu conheci o BPO financeiro, só o termo, que era o que eu já fazia, né? Uhum. Aí eu dei uma reestruturada na empresa e agora eu tô mais com essa parte financeira mesmo de contratos. Então, assim, aí eu vi que quando eu na fotografia precisava de alguém só por algumas horas, eu não tinha. Na pandemia, flexibilizou muita coisa. Então, hoje, as pessoas podem me contratar por tempo. Elas Uhum. não vão me contratar full time. Então, é por volume. Então, tem uma empresa que tem 15, 20 pagamentos, mas o engenheiro não quer cuidar disso. Então, eu cuido. O valor dele é um, né? Não Uhum. tem imposto, não tem nada. A gente tem vezes que a gente fala 1 hora por semana. Tem um outro que precisa de mim todo dia, meia hora, 1 horinha, a gente resolve pagamento, resolve nota fiscal e ele tá tranquilo, Uhum. sabe? Então, assim, podem me contratar por pacotes, por demanda. Fica mais barato, né? Uhum. E é aquela ajuda que eu não tive. Muito Então, assim, eu legal. cheguei aqui. Muito legal. E eu achei bem interessante isso, né? Até o nome da tua empresa, isso, né? Do agir com o coração. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão do autoconhecimento, porque para mim, eu vejo muito que quando a gente age com o coração, com aquilo que faz sentido para a gente, né? Me parece que as coisas fluem, ao invés de a gente ficar batendo a cabeça, né? Ou não escutando, né? Aquilo que a gente tem. Ou como você disse também, né? Um propósito maior. Qual que é levar a tranquilidade para as pessoas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse teu agir com o coração ao longo desse processo, né? Dessas mudanças que você teve ao longo da sua trajetória. Então, puxa, eu tive a maternidade, daí eu fiz um ajuste de rota, daí fui para lá, daí a pandemia, né? Então, como que é isso para você, esse teu agir com o coração? É, sempre segui meu coração, né? E o autoconhecimento eu sempre gostei desde menina, né? Desde menina também, vai xing, aquelas coisas que a gente faz Hum. quando ela é adolescente. Depois a gente vai descobrindo outras coisas, né? Religião. E eu sempre estudei essa parte de autoconhecimento. Então, assim, mais profundamente agora nos últimos anos, mas, por exemplo, os temperamentos, da gente conhecer os nossos temperamentos, essa parte do desenho humano, esse eu estou conhecendo agora, mas eu acho que eu já trabalhava há um tempo. Eu sou geradora, então eu vou conforme vem a demanda, digo sim ou não, né? Diferente do manifestante que inicia tudo. Não, eu não sou aquela pessoa que vai criar uma coisa completamente nova, mas eu vou atender a demanda. Então, por isso que eu sempre fui navegando. Então, o que que acontece? Comigo, a parte do meu autoconhecimento. Então, eu via que nas empresas que eu estava, eu não conseguia mudar uma rigidez, assim, aquela estrutura rígida, né? Primeiro, assim, eu estava num grupo educacional que eu cresci muito, muito próspero, pessoas, assim, muito, muito ligadas ao humano, sabe? Foi uma empresa, assim, maravilhosa, onde eu aprendi muito sobre financeiro e tudo mais. Já na, na empresa de comércio exterior, não. Eu era só mais um número. Uma coisa Uhum. engessada, a gente não tinha acesso, nada, né? Então eu saí. E depois, na minha empresa de fotografia, atendendo muita gente, fui conhecendo muitas pessoas, né? Muita gente. Porque, assim, a fotografia, eu estudei muito antropologia também. Então, eu ia seguindo meu coração. Tinha até cliente que eu não aceitava, porque não é só dinheiro, Uhum. sabe? Não é só dinheiro. E eu fui aprendendo, justamente por esse autoconhecimento que a gente estuda, aprendendo a lidar com as famílias, porque cada um tem um jeito. Então, aí o que que eu levo para Quartz hoje, né? Eu tenho clientes, eu não é um rótulo, Uhum. né? Mas assim, eu tenho clientes coléricos,
que eu sei que se eu disser para ele assim, nós precisamos fazer X, 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 em 2 horas está feito. Eu tenho clientes sanguíneos, que eu preciso dizer, nós precisamos fazer isso e aquilo. Deu uma semana, você lembra daquilo? Nossa, eu esqueci. Então, vamos marcar uma reunião, vamos fazer juntos? Então, assim, eu também consigo conhecer no meu cliente a necessidade dele, que às vezes a gente acha que é um cliente relapso, a gente acha que não, é o comportamento, é o jeito dele. Uhum. Então, com isso, eu consigo me conhecer, se eu vou aceitar, se aquele trabalho vai fazer bem ou não, e como lidar, ajudar ele. Eu achei muito fantástico isso, né? Eu não conhecia os temperamentos, né? Acabei conhecendo esse ano, mas eu lembro de você falando isso, né? De usar, então, esse conhecimento dos temperamentos com os clientes para entender e exatamente isso Como que você eles, falou, como eles como reagem. eles se comportam, né? Então, como que você pode É, ajudar? Então, isso é muito fantástico, né? Então, é você se conhecer e também, graças ao teu autoconhecimento, você conhece as pessoas que estão ao teu redor e consegue, com isso, né, ajudar as pessoas, né? Isso é muito, é. muito legal, muito legal. Eu descobri isso com meus filhos, né? Porque os dois criados iguais. Eu falei assim, meu Deus, um é a água, outro é o vinho. Aí, quando eu descobri isso na pré-adolescência, a gente passou uma adolescência muito mais tranquila, sabe? Muito mais tranquila, porque eu tenho um colérico e um sanguíneo puros. O pai deles é uma mistura, mas eles são puros, assim, sabe? Então, eu falo, com você eu falo assim, com você eu falo assado. Não é perfeito, mas eu achava, meu Deus, por que que ele responde assim para mim? Cara, ele é um colérico, tudo ele vai dar faísca. E o outro, por que que ele não me responde? Porque ele tá pensando no jogo no Grêmio, entendeu? Então, assim, aí você começa a entender e ter ferramentas para você chamar a pessoa. Então, hoje eu uso isso. Porque o que que acontece também? Financeiro não é uma coisa muito assim, as pessoas não gostam. Eu gosto. Uhum, E é uma coisa super necessária, né? A gente sabe que se uma empresa não cuida do seu financeiro, 2, 3 anos ela fecha. Não sei se você lembra daquela onda de peixe urbano que uhum, teve, sim, aquelas os compras cupons, coletivas. uhum, Ninguém se planejou, venderam um monte e quebraram porque não conseguiram atender. Então, precificação, planejamento, tudo assim. Então, você pode se acabar de vender, mas se você não tiver um planejamento financeiro, uhum, você não vai para frente. Tá, às vezes você não está vendendo, mas se você tem um planejamento, se você fez um caixa, se você fez a sua lição de casa, você passa aquela fase, né? Que nem eu com estúdio, tudo, tive a parte de poucos clientes, que todo mundo queria externa, até eu entender. Não tive problema, meu marido teve um ano sem emprego, a gente conseguiu passar com as reservas que a gente tinha, ele conseguiu descansar, porque ele é enfermeiro, tem 2, 3 empregos, geralmente, né? uhum, Meu marido é muito, ele, além dos empregos, sempre foi pesquisador e deu aula, então ele sempre fez muita coisa. Então ele pôde descansar um ano, sabe? Então, quando a gente faz um planejamento, só que o que acontece também, as pessoas às vezes procuram uma organização financeira quando elas já estão quebradas, né? E não é o ideal. Então, a pessoa devia assim, nossa, eu vou começar uma casa, vou começar um emprego novo, vou começar uma empresa nova, vou começar um projeto novo, vou me planejar. Não vai sair 100%, mas se você se planejar, você faz, né? Então, assim, existe N formas de você se planejar. Sabe, Fibonacci, né? Tudo uhum, proporção. Cada uhum. um tem a sua. Então, o autoconhecimento me ajuda muito para eu saber qual é a proporção de cada um. Até onde eu posso pedir, até onde não, né? E você falando, eu lembrei de conversas que a gente teve aqui fora, porque a gente faz parte, né, de um grupo de empreendedoras, né, um clube, a gente se conheceu através da Paula Quintão, né, e Isso. uma coisa que a gente já conversou também sobre a questão das finanças, né, o quanto que isso está ligado com emoções, com crenças. Então, às vezes, as pessoas têm aversão, né, eu não quero olhar para os números. Só que a gente, enquanto empreendedora, e isso que era uma pergunta que eu ia te falar, você falou bastante sobre trabalhar para CNPJs, né? E eu queria saber também se você está atendendo atualmente empreendedores individuais, né? Ou pessoas físicas. Porque o que eu vejo enquanto empreendedora, eu demorei para abrir o meu MEI, e às vezes é isso, né? No início eu não queria olhar para aquilo, a gente tem que fazer a entrega do relatório anual, e eu só ia olhar para o relatório, para as finanças na hora que eu tinha que entregar o relatório. Porque eu também tive uma transição de carreira, trabalhei em multinacional.
E para mim era uma dor olhar para aqueles números, né? Porque eu falava, gente, né? Não, olha o tanto que eu trabalhei, né? Mas aí você chega no final do ano, você vê ali os números, você fala, então eu não queria olhar para aquilo. Só que é algo que a gente precisa olhar, né? Mas, como eu digo, tem coisas que estão ligadas com o nosso emocional quando a gente fala com finanças, né? E aí eu queria saber, então, né, que produtos, né, e serviços que você tem oferecido atualmente, né? Certo. Então, assim, o carro-chefe é o BPO financeiro mesmo, para pequenas e médias empresas de prestação de serviços, para profissionais liberais, médicos, fisioterapeutas, dentistas, engenheiros, né, é, técnicos, eu tenho todo isso na minha carteira. Faço para mês também, né? Mas o MEI, o MEI, ele tá, assim, naquele meio termo, que ao mesmo tempo ainda é uma pessoa física e ainda não está preparado com uma mente de empresário. Então, quando ele mudar a mentalidade, mudar a chavinha para a mente de empresário, o que já pode fazer, com os benefícios do MEI, porque quando você vira um simples nacional, outro regime, tem muito imposto, tem muita lei, tem muita legislação. Todo mundo acha, eu vou virar simples nacional, vou faturar 20 mil, vou ganhar 20 mil por mês. Não. Você tem que fazer um planejamento tributário. Uhum, O MEI, não, tudo que você recebe é seu. Mas eu acho que a gente tem que mudar a chavinha para mentalidade empresário maior com os recursos do MEI, que a gente tem muito benefício, né? Então, assim, os MEIs ainda não, a maioria não se conscientizou, acha que consegue fazer tudo sozinho e que uhum, vai. Aí, quando gira, é uma pancada. Então, tenho poucos MEIs na carteira. uhum, Na verdade, um, uhum, um só, que se uhum, planeja, que é uma clínica, e assim, 3 anos que a gente está juntas, ela já está investindo já numa sala que ela vai sublocar. A gente nunca pode ter só uma fonte de renda, né? uhum, Então já está seguindo para segunda fonte de renda, porque essa história de investimento que te deixa rico em pouco tempo, ela não existe, uhum, né? Ela tem aquela equaçãozinha, tem o fatorzinho I ali, que é o tempo, e então isso não existe. Então, com planejamento, né, ela já vai mudar, provavelmente ano que vem ela já muda. uhum, Então, assim, essa conscientização era legal. E para a pessoa física, eu faço organização financeira. Por quê? Eu chamo de mapa. Mapa financeiro, que nem a gente tem mapa astral, mapa uhum, natal, mapa rodoviário, mapa, né? Eu tenho que ter um mapa financeiro, porque a gente centraliza tudo num lugar só. Você tem duas, três contas, três, quatro cartões, a gente centraliza tudo e faz o seu mapa. Aí faz um planejamento, porque você vai fazer uma viagem, né? A primeira vez que você olha, você vai olhar o mapa para ver como é que é. A segunda vez você olha para ver se ele está congestionado ou não. Ah, está uhum, congestionado? Então eu sei que eu posso ir por aqui. Ah, essas duas fecharam, eu posso ir por lá. Então, quando você tem um mapa, você toma decisões mais tranquilas. uhum, Mas, né, as suas decisões são mais tranquilas, são mais assertivas. Só que dá trabalho você ter disciplina. Aquela história que você falou de olhar, né? Então, assim, eu tive clientes que a gente teve que olhar, assim, casais, né? De repente, um deles completamente impulsivo, compra tudo que oferece. Mas por quê? Aí você vai pesquisando. Eu não sou psicóloga, uhum, mas eu escuto muito. Então, assim, pois é, ele não sabe dizer não para ninguém. Então, ou seja, temos que conversar sobre isso, porque ele está uhum, dizendo sim para as outras pessoas e não para nós. Então, uhum, já é uma questão, né? Ou outra, assim, eu gasto muito em roupa. Por quê? Você gasta muito em roupa? Né? Então, assim, já é uma questão pessoal. Então, eu já sei, eu não, como eu falei, eu não dou nenhuma uhum, indicação de terapia, uhum. mas com os teus números, a gente Dá consegue ver para muito saber. sobre seus hábitos, sobre Uhum, suas dores. Ai, pois é, era sempre assim, porque, por exemplo, minha mãe, eu fazia muito isso com ela, ela morreu, eu continuo fazendo. Não dá para substituir por outra coisa que não use o dinheiro, que o dinheiro é uhum, uma ferramenta, a planilha é uma ferramenta, o sistema é uma ferramenta. O que é o principal são os seus hábitos e os seus objetivos e resultados. É isso que a gente tem que ter de concreto. A ferramenta que você vai usar, eu uso Excel, mas eu não sou expert em Excel. Eu uhum, faço o básico, preciso de alguma coisa, vamos no tutorial e faz.
Então, aí o autoconhecimento, aí a gente vai conversando, a pessoa por si mesma, não tá legal, vou procurar uma ajuda. E organizando a finança, eu acho assim, a vida é cíclica para todo mundo. Não tem isso de ninguém, de estar todo mundo de férias aqui. Ela é Uhum, cíclica. Os altos e baixos vêm por causa dos externos, governo, cidade, tudo o que acontece, ou por interno. Uma vez eu falei, tá, minha vida perfeito, tá tranquila. Virou de cabeça para baixo, né? Que foi perfeito. quando eu mudei. Então, assim, se você não tiver esse mapa, esse teu conhecimento, né, tiver uma reservinha, e é possível fazer. Você não precisa ganhar milhões para ter reserva, você não precisa, é só hábito e planejamento. Então, assim, eu ajudo essas três categorias e, né, acho que estou ajudando, porque Com né? Tem gente que certeza. tem assim, tem começo, meio e fim, porque eu também faço consultoria, né? Então Uhum, tem começo, meio e fim, e tem o contínuo, as minhas empresas que eu cuido já há 2, 3 anos já. Então, e eu fico perfeito. feliz, porque eles falam, ah, que bom que você tá lá. Às vezes eu pergunto, né? E daí, como é que tá? Eu falo assim, não, você tá sempre aí, tô sempre tranquila, né? Então, essa tranquilidade para as pessoas da tomada de decisão, né? Tinha uma empresa que ele, quando me chamou, eles falaram assim, engenharia, né? Ele falou, eu cuido, mas eu não quero fazer os meus projetos. E daí eu cuidei, e daí falei, ó, não tem planejamento de funcionários, não tem em 1 ano e meio a gente já está com tudo planejado, tão seguros, sabe? Então eu fico muito feliz Uhum, assim, quando eu consigo ajudar. Porque tem gente que cansa, tem gente que fala assim, ai, não, não quero ver, prefiro continuar na dor. Então, e cada um ok. tem o seu tempo também, né? Muito legal isso que você Exato. falou sobre os ciclos, e é isso. Então, a gente tem que estar preparado para as adversidades, né? Então, quando você está bem, você acha que vai ficar lá para sempre. Não é assim, Não, né? Ou não, também, quando você está mal, você também acha que não vai conseguir sair de lá, né? Então, mas sai. muito legal olhar para isso. E Mas eu tem que queria trabalhar. sim, tem um esforço, né? Tem essa questão da gente olhar, e como você falou, a disciplina, o hábito, e tudo diz muito sobre como que a gente age também nas outras áreas da nossa vida, né? Sim, Então, é assim, é algo que o autoconhecimento pode ajudar muito. Muito exato. legal. E eu queria saber, tá, assim, então, onde as pessoas te encontram, como que elas chegam até você para contratar os teus serviços? Bom, a maioria vem pelo Google, pelo meu site Uhum. www.quartzosav.com.br. Aí tem o Instagram, que é Quartzo BPO Financeiro. Tem o WhatsApp também, né? Aí depois a gente pode deixar na legenda, porque Quartzo é um pouquinho difícil, todo mundo fala, o pessoal de marketing, escolhe uma palavra fácil. Mas eu queria o Uhum. quartzo, que é essa pedra maravilhosa, né? Aí depois a Uhum. gente deixa lá. Isso, a gente deixa aqui na descrição do vídeo, então, para quem Isso, quiser entrar em contato com você, e também se alguém quiser colocar aqui nos comentários alguma dúvida, alguma coisa, a gente isso, a gente pode conversar e a Tassi responde. Mas eu achei, foi muito boa essa conversa. Obrigada, Agradeço, gostei também. agradeço por trazer também um pouquinho, né, de como o autoconhecimento, então, ele te ajuda e também ajuda você a conhecer os teus clientes, né? A Muito. ajudar, porque cada um é de um jeito. Então, eu não posso. Eu tenho os meus processos, né? Diários, semanais, mensais. Mas cada cliente é único. Então, eu tenho a forma de pedir para eles. Eu não posso exigir de um da mesma forma de outro, né? Então, a gente vai. Então, o autoconhecimento, assim, é maravilhoso. Por isso que eu estudo. Tem a parte, né, sistêmica, tem a parte de. Enfim. É. Mas não sou psicóloga. Não, é que eu falo também, né? O autoconhecimento, ele é um caminho sem fim e sem volta, né? A gente Ah, vai estar sempre tem mais uma pecinha para encaixar nesse quebra-cabeça, né? Muito exatamente. legal, muito legal. Muito Muito obrigada pelo agradecida. convite. Agradeço muito também a tua disponibilidade de conversar um pouco. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas e que também vai dar né, vai deixar aquela pulguinha ali atrás da orelha. Né, talvez eu tenha que olhar para isso. É, Chegou a hora de olhar para isso, né? é trabalhoso, mas é fácil, É. né? Se a gente se dispõe, E com a não é ajuda, difícil. né? Com a ajuda de É, uma pessoa especializada. Então, exatamente. A gente pega muito, pela mão, vai juntos e dá tudo certo. muito bom, Obrigada, Tassi. Muito querida, pelo obrigada, convite. viu?
Um abraço e até o próximo Até a episódio, gente. próxima. Tchau, tchau.